estourando, está tudo bem lá, viu, gente? Nós tivemos essa preocupação de manhã, fomos verificar e estava tudo bem. Vamos lá. Nós estamos numa série em que nós estamos falando sobre parábolas. Muito mais do que simples historinhas que Jesus contou para entreter ou para ensinar alguma coisa enquanto preparava o pessoal para o que havia de vir. Não, parábolas são ensinos fundamentais, espetaculares da parte de Jesus. Tanto é que muitas das histórias mais conhecidas e que mais influenciam e têm influenciado cristãos em todos os tempos são parábolas. E mesmo que você, por exemplo, nunca tenha entrado numa igreja, você já deve ter ouvido alguma coisa a respeito de Filho Pródigo. Filho Pródigo, uma das mais famosas parábolas de Jesus. Quem nunca ouviu sobre isso? Quem nunca ouviu alguma comparação? Quem nunca foi chamado de Filho Pródigo que atire a primeira pedra? E por aí vai. Ou seja, Jesus usou de muitas parábolas para ilustrar muitas coisas importantes para a vida dos seus seguidores naquela época e para a nossa vida. São palavras e parábolas que estão na palavra de Deus e que são fundamentais para o nosso crescimento. Então, no mês de janeiro e fevereiro, nós estamos estudando algumas das muitas parábolas, e especialmente nós estamos pensando parábolas do Evangelho de Lucas. Então fica a dica para que você use o Evangelho de Lucas para a sua devoção, para o seu momento de oração e meditação à palavra nesses 2 meses, ok? Antes de eu começar, eu preciso fazer algumas perguntas. E vou precisar também que você seja muito sincero nas respostas. Se qualquer uma das respostas for colocar você numa situação constrangedora, você pode pular a vez e passa para o próximo. Mas eu acho que são perguntas básicas que todos nós vamos conseguir responder com muita tranquilidade. Vamos lá, a primeira delas será inclusive projetada para que você pense profundamente a respeito. O que você acha? Deus sabe do que a gente precisa? O que você acha? Sim ou não? Resposta simples e sim ou não. Deus sabe o que a gente precisa? Sim ou não? Essa já é uma resposta fácil. Começamos com uma resposta fácil. A grande maioria dos cristãos, se não a totalidade dos cristãos, vão responder essa pergunta dizendo: sim, eu creio que Deus sabe o que eu preciso. Sim. Para nós, isso é um ponto pacífico. Nós cremos nisso. Isso nos leva então à segunda questão. Deus dá o que nós precisamos? O que você acha? Sim ou não? Deus dá o que nós precisamos? E eu fui muito cuidadoso na escolha das palavras para não gerar uma interpretação do tipo: não, isso eu não sei se Ele dá. Veja, a primeira pergunta é: Deus sabe o que a gente precisa? A resposta: sim. A segunda pergunta: Deus dá o que nós precisamos? O que você acha? Sim ou não? Eu também acho que essa resposta, a resposta da maioria dos cristãos a essa pergunta vai ser sim, Deus dá o que precisamos. É claro que a gente sempre vai entrar na questão do que a gente realmente precisa e o que a gente acha que precisa, mas a resposta é simples. Se nós estamos falando de algo que realmente precisamos e que não é algo contrário ao que Deus estipula na palavra dele, então ok, Deus dá o que nós precisamos. Terceiro, Deus supre as nossas necessidades. O que você acha? Deus supre necessidades? Sim ou não? Sim. É muito provável que também seja a resposta de grande parte dos cristãos. Deus é um Deus supridor, que supre necessidades. Claro que aí a gente já começa a entrar num ponto de que, mas um determinado momento da vida eu fiquei sabendo de alguém que, mesmo servindo a Deus, passou por algum tipo de necessidade. Eu não vou entrar nesses pontos específicos em que Deus poderia estar agindo para um propósito determinado. Nós estamos sendo generalistas, né, nessas questões. Quarta, Deus supre as nossas vontades. O que você acha? Sim ou não? Sim, não. Já temos aqui, agora já temos um momento
do momento de ir agora. Veja, a pergunta anterior era: Deus supre as nossas necessidades? Maioria esmagadora disse sim. Quarta pergunta: Deus supre as nossas vontades? E aí? Turma do sim. Levanta a mão, turma do sim. Quem acha que Deus supre vontade? Quem acha que Deus não supre vontade? E quem acha, assim, depende? Porque agora tem um depende. Tá vendo? Agora tem uma terceira via e uma terceira opção. Sim, essa já é uma questão que quando a gente coloca o depende, a maioria dos cristãos vai nela, do tipo, não, tudo bem, porque, veja, se a minha vontade tem a ver com a vontade de Deus, então eu creio que Ele vai suprir isso. Mas eu também creio, se a minha vontade não tem nada a ver com a vontade de Deus, Ele não vai suprir isso. Então aí, talvez. Mas guarde muito bem o que você está respondendo para cada uma dessas questões, porque todas essas respostas vão ser importantes para a parábola que vem daqui a pouco. Outra coisa, se Deus supre vontades, então quais delas? E aí nós já falamos um pouco sobre isso. Se Deus supre vontades, quais são as vontades que Deus, como Deus, deveria suprir? Frescuras? Vontades que têm a ver com o reino dele? Quais delas? Tente estipular isso. Outra coisa, quais das nossas vontades Deus não deveria atender? Aquelas que você diz assim: Deus, o Senhor bem sabe que eu tenho aquela vontade. Deixa eu explicar. O Senhor sabe que eu tenho aquela vontade, mas eu não posso pedir que o Senhor supra, porque eu sei que se o Senhor suprir aquela vontade lá, eu vou entrar em pecado. Entendeu o que é desenho? Não precisa desenhar? Entenderam o que eu estou falando? Que todo mundo aqui já passou por isso. Não adianta você nesse momento falar: não sei do que será que ele está falando. E se você está pensando: será que ele está falando daquilo? Sim! É mais ou menos assim. E muita outra coisa que você fala assim: Deus, não supra essa vontade. Se suprir, vai ficar ruim. Outra pergunta: toda oração é respondida? O que você acha? Sim ou não? Toda oração é respondida? Essa também já, agora não tem o talvez aqui, agora é sim ou não. Toda oração é respondida. A grande maioria de cristãos em todo mundo vai dizer sim, toda oração é respondida. O que nos leva à próxima pergunta: o não é uma resposta? O não é uma resposta? Sim. Olha que estranha essa frase. O não é uma resposta? Sim. O não é uma resposta? Sim, Senhor. Isso é importante para a gente definir, porque muitas vezes eu encontro gente dizendo assim: Deus não respondeu a minha oração. E a gente vai conversando sobre aquele motivo de oração, e eu penso comigo: é claro que Deus respondeu. A questão foi que Deus falou não, e a pessoa simplesmente continuou caminhando como se Deus não tivesse falado nada. Se faz desentendido. Igual criança. Às vezes a criança está lá caminhando e você diz assim não, e o que ela faz? Ela simplesmente finge que não ouviu o seu não e continua no caminho de tortuosidade. Até que você diz não! Ela dá um susto, começa a chorar, ou então será um pouco mais e fala assim: precisava gritar? Precisava! O não é uma resposta. Toda oração é respondida? Sim, mas nós precisamos considerar que se toda oração é respondida, precisamos incluir o não de Deus como parte das orações respondidas. Outra coisa: quanto tempo Deus demora para responder a uma oração? No mundo em que nós estamos cada vez mais instantâneos e automáticos, a resposta a essa pergunta é importante. Deixa eu ir mais longe. Deus pode responder uma oração em 1 segundo? Pode, não pode? Nenhum problema com relação a isso. Mas Deus pode responder uma oração em 10 minutos? Bom, se Ele pode responder em 1 segundo, Ele também pode responder em 10 minutos. Você se atreveria a fazer a pergunta de se Deus pode demorar, sei lá, um dia para responder uma oração? Que Deus pode demorar 10 anos para responder uma oração? Deus pode demorar 20?
Deus pode demorar tantos anos que você já tenha morrido quando a resposta da oração vier? Pode. Eu espero que tudo isso não seja um desestímulo para que você continue orando. Mas pode. Do tipo, a resposta da oração vem e a gente pensa assim: olha, se fulano estivesse aqui para ver, ficar tão feliz, mas já morreu. Pode. Outra pergunta: quem ama mais? Olha só, um pai a seu filho ou a sua filha, ou Deus a todos nós? O que você acha? Quem ama mais? Um pai ao seu filho, ou uma mãe ao seu filho e filha, ou Deus a todos nós? O que você acha? Alguma crise? Alguém quer discordar? Só deixa eu, sei lá, pegar um exemplo aqui. Vocês escutaram o estrondo lá, pode ficar tranquilos. Falando de oração, já tem um estrondo, a gente já fez aqui. Jovem, você tem filhos? Dois filhos. Você ama seus filhos? De verdade? Sério mesmo? Quer confessar alguma coisa? Não tenho vontade de assim, às vezes. Ah, não, às vezes, tá? Vontade de Deus, garciar mesmo, mas tudo bem. Ok. Lia, você diria, como esposa de Robson Job, presbítero aqui dessa igreja, diante de todas as testemunhas aqui reunidas, parece coisa de casamento, né? Você diria que o seu marido ama seus filhos? Sim. Jovem, então voltando a você diria que Deus ama mais os seus filhos do que você? Se Deus ama mais os seus filhos do que você também diria que Deus sabe melhor o que é bom para os seus filhos do que você? Você diria que Deus está mais interessado em dar coisas boas, dependendo do que sejam essas coisas boas, para os seus filhos do que você? Você diria que Deus está mais interessado no futuro dos seus filhos do que você? Ok. E eu espero que a resposta de cada um aqui seja a mesma do jovem. E essas respostas são importantes para aquilo que a gente vai ver daqui a pouco. E a última pergunta: você realmente crê nas respostas que acabou de dar? Porque um dos riscos enormes de qualquer comunidade cristã é você aprender a dar as respostas corretas sem que necessariamente a vida esteja de acordo com a resposta que você deu. Uma coisa, por exemplo, é dizer, ou cantar como nós acabamos de cantar: eu confio em ti. Mas quando o calo aperta, recorrer a toda e qualquer artimanha, inclusive do diabo, para tentar resolver uma pendenga ou um problema que a gente tem. E nós precisamos lembrar que quando a Bíblia fala sobre crer em alguma coisa, a Bíblia não diz que crer em alguma coisa tem a ver com saber dar as respostas corretas a respeito de alguma coisa, mas viver de uma tal forma que aquela resposta seja vista na minha vida. Porque se nós nos atemos a apenas dar as respostas corretas, nós corremos um risco enorme, como nós já falamos aqui várias vezes. Por exemplo, a gente diz assim: você crê em Deus? E a gente vai responder o quê? Não, nós acreditamos em Deus. Embora às vezes a gente tenha algumas crises sobre a existência de Deus, sobre como é tudo isso, a gente passa por essas crises, vai amadurecendo, mas cremos em Deus. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer: o diabo crê em Deus? Se você perguntar para o diabo, se ele aparecesse, você: diabo, você acredita que Deus existe? O que você acha que o diabo iria responder? Já vi, já conversamos, segundo a Bíblia, já conversamos. Por exemplo, se eu chego e digo assim: você acredita que Jesus morreu numa cruz? Qual é a resposta que um cristão deveria dar? Sim, eu acredito que ele morreu na cruz. E se você fizer essa mesma pergunta para o diabo, ele ia dizer o quê? Sim. Se eu pergunto para um cristão: você crê na ressurreição de Jesus? Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? O que um cristão deve responder? Sim, eu creio nisso. Porque inclusive a Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se você fizesse a mesma pergunta para o diabo, qual seria a resposta dele? A mesma. Qual é a diferença?
A diferença é que o diabo não se submete ao senhorio de Deus e luta contra os planos e propósitos de Deus. Então aquele que responde algo acerca da fé, da mesma forma que o diabo faz, sem a obediência diária a Deus e a submissão ao senhorio de Jesus, está exatamente no mesmo patamar que o diabo está. Eu creio, eu acho que aquilo é verdade, mas aquilo não muda a minha vida, e eu continuo vivendo como se tudo isso fosse uma grande balela. Então, você realmente crê nas respostas que acabou de dar? Ou seja, a vida é moldada a partir das respostas que você acabou de dar? Ou essas são questões legais de serem respondidas, mas que quando chega a segunda-feira, a gente pisa na lata de lixo, ela abre a tampa e a gente joga lá e vai viver a vida conforme dá? Guarde tudo isso, porque a parábola de hoje, que está no texto de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 9, diz assim: por isso lhes digo, e a gente já disse várias vezes, sempre que você encontrar qualquer parte da Bíblia que comece com portanto, então, por isso, ou alguma palavra similar a essa, o que você deve fazer? Deve voltar para o texto anterior, porque o texto que você está lendo está claramente ligado ao texto anterior. Então, para a gente compreender, esse texto que a gente vai ver, essa parábola é uma sequência de um texto anterior. Quando você lê o capítulo, esse capítulo de Lucas, desde o começo, você vai ver que os discípulos chegam para Jesus com um pedido. Eles dizem assim para Jesus: Jesus, ensina a gente a orar. E aí então Jesus vai ensinar a galera a orar, e ele ensina aquela oração conhecidíssima, que é a oração do Pai Nosso. Então Jesus ensinou o pessoal a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e por aí vai. Então Jesus ensina princípios básicos de uma oração que deve ser feita diante de Deus. E então, como consequência dessa oração que ele ensinou, é que vem esse texto. Então, por isso lhes digo, depois de ter ensinado a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, ele vai dizer isso, porque Jesus sabia muito bem que nós temos profundas dificuldades com as coisas mais elementares da vida cristã. Tanto é que Paulo, um outro autor cristão, um pouco mais para frente na Bíblia, alguns livros para frente, vai dizer assim: nós não sabemos orar como convém. É por isso que temos a necessidade do Espírito intercedendo por nós. Nós não sabemos orar como convém, porque nós não temos todo o conhecimento a respeito da nossa própria vida. Nossos gostos mudam, as nossas vontades mudam, mas nós cremos que a vontade de Deus permanece para sempre. Então muitas vezes nós fazemos pedidos que são completamente estúpidos. Então nós precisamos até mesmo da instrução, orientação do Espírito para conseguir orar. Jesus sabia então que nós não temos a capacidade de por nós mesmos fazermos as coisas mais básicas. Então ele ensina a orar, mas depois ele faz algumas considerações importantes a respeito do ato de orar. E aí então, por isso lhes digo. E agora presta muita atenção nessa primeira parte, porque essa primeira parte ficou famosa no texto todo. Mas essa parte, tirada do texto todo, pode gerar uma série de interpretações completamente equivocadas a respeito da oração e a respeito da pessoa de Deus. Mas o texto começa dizendo assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Grave muito bem essa primeira parte. E se você tem um mínimo de experiência cristã, você já deve ter visto esse texto colocado em alguns lugares, pregado, as pessoas falando sobre ele, as pessoas pregando sobre ele, mas pregando e falando apenas essa parte do texto todo. Mas se nós não soubermos onde o texto todo está inserido, olha só o que a gente pode fazer a partir desse texto. Está falando, Jesus está claramente falando sobre oração, certo? Certo, Jesus está falando sobre o ato de orar. E veja, segundo o que nós estamos vendo aqui,
se nós tirarmos essa parte do contexto todo, Jesus está dizendo: peçam e lhes será dado. Mas, olhando só essa parte, peçam o quê? Se você tira essa parte de todo o resto, peçam qualquer coisa e vai ser dado a vocês. E veja, quando a gente olha para esse texto e pensa e lê, peçam e será dado, a gente pensa assim: bom, a Bíblia diz que se eu pedir, vai ser dado. Se eu estou pedindo e não foi dado, então o que deve estar acontecendo? Algumas coisas. Pode ser que eu esteja em pecado, e aí o pecado está travando a resposta da oração. Do tipo, imagina, Deus querendo e fazendo um esforço enorme para abençoar você. E aí ele viu lá que você, sei lá, comeu um macarrão a mais no almoço, cometeu o pecado da gula. Ele fala: não posso. Ih, não vai dar. Vamos esperar, ver se na janta ele come uma salada de fruta, um suco detox, porque olha só, tem a bênção aqui, ó. A bênção está aqui, guardada aqui. Se ele na janta comer salada de frutas com suco detox, eu libero a bênção. E se você tira esse texto do contexto, você pode muito bem fazer essa interpretação. Você não está recebendo, sabe por quê? Porque você não está pedindo com força. Você tem que pedir com mais força. Tem que dar uma oração estrondosa. Eu não tenho nenhum problema se você gosta de orar quieto, se você gosta de gritar orando. Não, esse não é o problema. O problema é quando a gente acha que a resposta da oração depende da intensidade, da tonalidade da voz para fazer alguma coisa. O problema é quando a gente acha que alguém orando assim: Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. É um tipo de oração com uma validade e um alcance. E se eu dissesse: Senhor Deus, estamos aqui diante do Senhor, eu falo: essa oração já vai, essa aqui eu já senti que tem uma coisa aí rolando. Esse texto fora do contexto começa a dar margem a esse tipo de interpretação. E tem mais: busquem e encontrarão. A ideia é deixar um tesouro escondido, porque Deus escondeu. Ele falou: não é assim tão fácil, não vou deixar aí de graça para o pessoal. Eu vou esconder, tipo um labirinto evangélico da oração. Então tem lá, aí você entra no labirinto e aí você acha. E se você não achou, é porque provavelmente você pode estar em pecado, que sempre volta essa, ou você pode estar procurando, mas tem que procurar com mais diligência. Então também veja só. Você orou quanto? Eu orei 10 minutos. Esse labirinto demora meia. Esse labirinto aqui, para você chegar no fim, olha, igual aqueles labirintos lá do filme que tem labirinto. Alguém sabe do filme? Bom, Amazing Runners. É um bom filme. Aquele ator, aquele ator lá de nome estranho, né? Obrigado. Para você que está nos assistindo, é esse filme aí que a gente falou mesmo. Se você está nos assistindo e sabe um filme de labirinto, coloque aqui nos comentários. Deixa o seu comentário para um bom filme de labirinto. Mas veja, você não está procurando direito. Batam e a porta ali será aberta. Talvez você não está batendo com força. Aí você tem que ir lá, que é um Heaven's Door lá, para ver se acontece alguma coisa. Essa eu falei certo. Que é da minha época, a música do nosso querido Guns N' Roses. Como o Neto falou, e a música ficou famosa na minha geração, do Guns N' Roses, lá, Axl Rose. Mas a música é do Bob Clippers, também conhecido como Bob Dylan. Bom, vamos lá. Se essa informação estiver errada, você entra em Facebook Alfredo Luz Neto e deixa lá seu recado carinhoso de amor, luz e paz. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberto. E aí você vai para casa, ora, e o que acontece? Às vezes, nada, simplesmente nada. E aí você pensa: alguma coisa está errada comigo, porque eu estou pedindo e as coisas não estão acontecendo, eu estou batendo e a porta não está abrindo, eu estou buscando e eu não estou encontrando o tesouro que eu tenho certeza que Deus tem escondido para mim. Mas veja, todo esse
pensamento parte do isolamento de uma parte de um texto que tem todo um contexto. Jesus ensinou os seus discípulos a orar: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Ensina a gente a perdoar, ensina a gente a fazer a tua vontade. Por isso lhes digo, e aí ele diz isso que está dizendo, mas o texto continua: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar do peixe vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Jesus disse que a gente não receberia cobra se pedisse um peixe. Está óbvio isso no texto, não está? E também Jesus disse que nós não receberíamos um escorpião se pedíssemos um ovo. Até aí tudo bem, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. E se o filho, ao invés de pedir um peixe, pedisse uma cobra? Ele receberia? O que vocês acham? Nós fizemos uma pesquisa na parte da manhã sobre animais peçonhentos. Vamos fazer a mesma pesquisa agora. Qual a cobra que você conhece que é a mais peçonhenta de todas? Eu estou falando de cobra no sentido cobra mesmo. Não quero que você cite ninguém, quero que você fale de um vizinho agora. Cobra no sentido animal peçonhento que rasteja sobre a terra. Cobras peçonhentas. Fala aí uma que você fala que essa aqui picou, já era. Cascavel. Cascavel. O que mais? Cascavel, coisa. Mas o Danilo já falou isso, estou pensando que pensou em alguém, mas tudo bem, mas segue a vida. Cascavel, o que mais? Jararaca. Jararaca também conheço, não, quer dizer, não, jararaca também. Já são cobras, se picou, você já corre para o hospital que o bicho vai pegar, você já pegou. O que mais? Outra cobra aí. Cobra coral, essa aí, bonita, toda ali. Produzida, mas o veneno que é uma coisa. Vocês entenderam? Toda produzida, mas o veneno, você já faz elaborações sobre isso. Vocês falaram uma cobra hoje de manhã, que eu nem lembro, como é que era o nome da cobra que falaram hoje de manhã? Urutu Cruzeiro. Foi falado. Disseram, e também se você está nos assistindo e essa informação é equivocada, você manda pra gente oprimir quem falou isso de manhã. Falaram que uma cobra das mais venenosas é a Urutu Cruzeiro. Falaram que essa aí, se tomou uma picada dela, já era. Entrega a alma a Deus, faz uma oração ali, já dá suas últimas palavras, porque tira e queda. Mordida e queda. Quem aqui tem filhos? Talvez possa responder isso. Quantas vezes os seus filhos pediram alguma besteira para você? Quantas vezes? Diz aí para mim, mais ou menos. Se o seu filho, sei lá, tem 10, 20, 30 anos, faz uma média. Quantas vezes ele pediu alguma coisa que você pensa assim, não é possível. Não está pedindo uma coisa dessa. Quantas vezes? Você acha assim? Mais de 10? Menos de 10? Não, eu não estou falando no dia. Eu já vejo alguns pais já falando aqui com o filho. Olha só, tá vendo? Falei. Hoje você tem que vir mesmo, olha aí. Já fica a mãe falando, olha só, meu amor, viu só o peso que você me traz. A mãe já falando, eu sou Deus na sua vida, que não falo não. Quantas vezes você já pediu besteira? Mas assim, quando você era criança, você pediu, agora que você cresceu, você lembra, você fala, que vergonha, não acredito que eu pedi isso. Quantas vezes? Outra coisa, orar é um negócio legal, mas se a gente postasse algumas orações que você fez no passado aqui no telão, você ia passar vergonha de algumas delas? Sim ou não? Eu tipo, não acredito que eu orei isso, tomara que Deus tenha colocado um arquivo morto de orações para que nunca mais ninguém fique sabendo disso. Imagina se no dia do julgamento Deus resolver colocar, eu vou colocar aqui quem que você orou para namorar. E coloca lá e o pessoal fala, acredito que você pediu para namorar fulana. Não é possível, você acredita? Se eu pediu para namorar fulano, não acredito, e você sempre negou. Sem contar as vezes que a gente pede em oração para Deus ajudar a gente a alguns pecados. Acontece? Aí Jesus diz assim,
Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Mas você precisa inverter isso. Se o filho pedir um escorpião ou uma cobra, a maior demonstração de amor de um pai é o quê? Não! Eu não vou fazer isso. Eu não vou te dar isso. Porque isso vai matar você. A questão é que Jesus está dizendo algumas coisas importantes. Deus sabe do que nós realmente precisamos. Nós não sabemos isso. Deus sabe o que você precisa, muito mais do que você mesmo sabe a seu respeito. Você e nós, eu, você, todos nós, achamos que precisamos de algo. Deus sabe do que nós realmente precisamos. Porque Deus, inclusive, não tem o senso apenas do hoje. Deus tem o senso da eternidade, sabe todas as coisas. Sabe não apenas aquilo que nós receberemos, mas o que faríamos com aquilo que em tese receberíamos. Acontece que nós somos aparentemente como crianças que ficam pedindo besteira, enquanto os pais vão administrando aqueles vários nãos que devem ser dados. Os pais são maus por dizerem não aos seus filhos? Não, pelo contrário. Uma das maiores demonstrações de desamor a qualquer geração que está chegando é você simplesmente dizer sim a tudo. Porque quando você diz sim a tudo, você está dizendo, faça o que você quiser e tudo vai dar certo. Você vai ter todas as coisas, você vai conseguir todas as coisas, você vai alcançar todos os objetivos, e aí essa pessoa cresce e a vida vai mostrar para ela, na forma de um murro na cara, que isso é uma grande mentira. Quando você vai dando não, você vai dizendo, os limites precisam ser estabelecidos. E quando nós falamos da palavra de Deus, isso é muito mais forte. A palavra de Deus coloca cercas em volta de nós, dizendo que nós não podemos ir da cerca para lá? Sim. E a gente tem a tendência, no mundo que nós vivemos, de pensar assim, está vendo? Deus está limitando a nossa vida. Acontece que a gente sempre tem que pensar o seguinte, o que tem para lá do limite que Deus estabeleceu? A gente pensa que para lá do limite que Deus estabeleceu, há um lindo pasto verdejante, onde águas serenas e tranquilas correm para a eternidade. Mas a Bíblia diz que para lá dos limites que Deus estabeleceu, há um abismo. E que se você ultrapassar esses limites, você simplesmente vai morrer. E Deus estabeleceu esses limites como forma de amor, cuidado, carinho e misericórdia. Isso faz com que a gente compreenda que muitos nãos que Deus dá para a gente não tem a ver com um Deus carrasco querendo tirar de nós toda a diversão da vida, mas querendo nos guardar em seus braços. Assim, o amor de Deus se revela, inclusive, e talvez principalmente em todas as vezes que Ele não fez o que nós queríamos ou achávamos melhor, mas sim o que Ele sabe ser o melhor para a nossa vida. As nossas mais profundas crises com Deus têm a ver com as vezes em que Deus simplesmente falou não a muitas das nossas vontades, caprichos e desejos. Mas a gente vai descobrir na maturidade da caminhada da fé que esses eram os momentos em que Deus estava nos guardando de maneira mais profunda e nos guardando inclusive de nós mesmos. Mas o texto continua: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, e agora veja o final do texto, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Agora eu vou pedir para o Reginaldo voltar 2 slides para o começo do texto, aquele que a gente disse que o pessoal usa para justificar muita besteira sendo dita a respeito da oração. Eu creio que esse texto, dentro do contexto, é totalmente irreal. Olhe para esse texto que está aí e lembre-se de uma coisa: Jesus termina o texto em que esse texto está incluído dizendo assim, olhe para esse texto, esse texto termina com Jesus dizendo: o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir.
Por isso lhes digo, peçam, mas peçam o quê? O Espírito Santo, e vai ser dado a vocês, sempre que vocês pedirem. Isso nunca vai ser negado a vocês. Então esse texto aqui é real? É real, é verdade, mas dentro de um contexto em que Jesus termina dizendo, sempre que você pedir o Espírito, Deus vai dar para você. Busquem o quê? O Espírito, e encontrarão o Espírito. Quantas vezes? Todas as vezes. Há um outro texto da palavra que diz, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Isso sempre vai acontecer. Batam e a porta lhes será aberta, sempre que o desejo de fazer com que a porta aberta seja de encontrar o Espírito Santo. Pois todo o que pede, o Espírito recebe, o que busca, o Espírito encontra, e aquele que bate e busca o Espírito, a porta será aberta. Mas é importante a gente pensar qual é a importância disso, porque se Jesus está dizendo que a oração a ser respondida é aquela que é um pedido para Deus dar o Espírito, então nós precisamos compreender o que é que o Espírito faz na vida de um cristão. E a Bíblia diz que o Espírito habitando em nós, morando em nós e produzindo em nós a santificação, vai fazer com que todos os dias e cada dia nós sejamos moldados segundo o caráter de Jesus e sejamos assim mais parecidos com o nosso Mestre. Basicamente o que Jesus está dizendo é, qual é a oração que sempre será respondida? É a oração que tem a ver com o seguinte desejo: eu quero ser mais parecido com Jesus, e quero receber de Deus aquilo que vai me tornar mais parecido com Jesus, aquilo que vai me tornar mais santo. Mas santo não tem a ver com ser culturalmente adequado a qualquer movimento evangélico, seja lá qual ele, mas tem a ver com ser mais parecido com o nosso Mestre relatado nas Escrituras. E todos os pedidos que você fizer em oração, que forem produzir em você mais similaridade com Jesus, a resposta de Deus a essa oração será sim. A resposta de Deus a esse pedido será sim. E qualquer oração que você fizer, qualquer pedido que você fizer, que não tiver como consequência última e definitiva nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo, a resposta de Deus, amorosa, misericordiosa e graciosa, vai ser o quê? Não. Porque cristãos, em toda a história, em toda a face da terra, em qualquer época, devem ter como objetivo serem mais parecidos com o Mestre, terem a imagem de Jesus em si e sendo refletidos a partir de si mesmos. Esse deve ser o nosso maior amor, esse deve ser o nosso maior desejo. Agora note, quantas das nossas orações começam nessa perspectiva? E a gente vai notar que uma grande parte, a grande maioria das nossas orações tem muito mais a ver com o desejo de Deus nos dar algumas coisas para satisfazer, às vezes, o nosso próprio ego, do que nos fazer mais parecidos com Jesus. Quantas vezes nós paramos o que nós estamos fazendo e pensamos assim: agora eu vou reservar 15 minutos do meu tempo para orar, e eu vou fazer isso porque eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu vou usar esses 15 minutos de oração pedindo que Deus produza em mim a imagem de Cristo Jesus, molde o meu caráter segundo Jesus. A gente vai notar que uma grande parte das nossas orações não partem desse princípio. E a crise gerada, no final, é uma crise gerada porque Deus não está dando para nós aquilo que nos distancia de Cristo Jesus. Como se Deus, em algum momento na história, fosse dar qualquer coisa para nós que nos distancia de Jesus. Mas aí talvez você possa dizer uma outra coisa: ah, mas eu me lembro de ter orado uma vez e pedido tal coisa, e eu quero dizer, aquilo lá não me aproximou tanto de Jesus e eu recebi. Então nós precisamos ir para uma outra questão. Deus dá coisas? O que vocês acham? Deus pode dar coisas? Pode. Por exemplo, Deus pode dar um carro novo para você? Pode ou não pode? Pode. Inclusive, se de alguma forma isso moldar você mais parecido com Jesus,
por mais difícil que essa coisa em si possa ser, pode. Deus pode melhorar o seu emprego? Pode. E se isso for produzir em você mais similaridade com Jesus, provavelmente Ele vai fazer. Mas também, se piorar o emprego vai produzir mais similaridade com Jesus, é isso que Ele vai fazer também. Tanto Ele pode dar um carro novo, como pode dar um carro mais velho. Mas uma pergunta, responda com sinceridade: o diabo também pode? O que você acha? Se Deus falar assim, não vou te dar um carro novo, e o diabo falar, eu dou, pode ou não pode? Pode. A gente já disse isso aqui várias vezes, eu quero repetir. A tentação de Jesus no deserto mostra isso. Jesus passa 40 dias no deserto sendo tentado. A Bíblia diz que ele tem fome, tem sede, porque ele não comeu, não bebeu nada. Aí quem aparece no momento de maior vulnerabilidade? O diabo, fazendo ofertas. Veja, a gente precisa partir do pressuposto que se o diabo fez oferta para Jesus, vai fazer para a gente também. É um modus operandi do inferno. Quando você lê a Bíblia, quando você lê lá Êxodo, o povo de Israel no deserto, Deus não sustentou o povo dele no deserto? Sustentou, deu maná, deu codorniz, fez água sair de rocha. Muitos outros homens e mulheres que vão para o deserto, na Bíblia você vai lendo, Deus foi sustentando, fez isso com Elias, colocava um pedaço de carne no bico de corvo e mandava levar para ele. Depois fez azeite brotado nada na casa de uma viúva, foi sustentando. Aí vem Jesus. Jesus tem fome e Deus não dá um pio. É interessante que quando é Jesus, quem aparece para tentar dar um réu? É o diabo. Ele aparece e diz assim, estou com fome, né, Jesus? Está vendo essas pedras? Transforma em pão. E a gente olha para o texto e fica pensando assim, mas qual seria o problema, né? Porque pensa bem, se Jesus transformasse aquelas pedras em pão, é o poder dele que está agindo. Mas veja o que está por trás de tudo. O que está por trás de tudo é o diabo falando assim, Jesus, me parece que o seu pai não veio, né? Me parece que alguém falhou. Você tem fome? E olha aí, cadê Deus? Você tem sede? Lembra? Tiraram a água da rocha. Cadê sua água? Você não tem nada. Mas eu tenho uma ideia. Eu tenho um plano. Eu organizei aqui, fiz um organograma para você seguir. Está vendo essa pedra? Transforma em pão. Segue a minha ideia, Jesus. O pastor Russell Moore, falando sobre esse texto, ele diz que o problema é que o diabo não estava apenas dando uma ideia de transformar pedras em pães. Ele estava dizendo para Jesus, Jesus, deixa eu adotar você. Confie em mim como pai. Deixa eu ser seu pai. Eu vou dar o que você quer. Eu vou dar o que você precisa. E está vendo, você está vendo, Jesus, todos os reinos do mundo, se você se ajoelhar e me adorar, eu vou dar para você. Está vendo, cristão e cristã, aquilo que você tanto deseja? Está vendo? Olha bem para aquilo. Talvez amanhã você consiga. Você só tem que abrir mão de alguns princípios cristãos. Você talvez não precise se deitar diante do diabo adorando, mas adora com meio joelho. Põe só o joelho no chão. Talvez a voz do inimigo esteja dizendo, só uma adoraçãozinha amanhã e eu te dou aquilo que você tanto sonha. Me deixa ser seu pai só amanhã. Diz para Deus que aquilo que Ele escreveu amorosamente na Bíblia não serve para você. Busque seus sonhos, busque seus objetivos, busque seus ideais, busque a sua felicidade, busque,
e eu vou dar isso para você. Eu só preciso que você se ajoelhe um pouquinho só na minha frente e diga: o diabo sabe satisfazer mais que Deus. Só um pouco, só um pouco. Eu prometo que você vai colocar a cabeça no travesseiro e eu não vou deixar você chorar, porque Deus às vezes deixa você chorar à noite. Eu só quero que você deite no meu colo. Deita no meu colo. Isso vai trazer tranquilidade para a sua vida. Jesus, faz isso. Imagina a crise que nós teríamos num momento como esse. Eu estou aqui no deserto, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que beber, e o diabo está me oferecendo pão de todos os reinos do mundo, e proteção. Pule do pináculo do templo, porque a Bíblia diz que Deus dará ordem a seus anjos para que guardem você. Porque sabe uma coisa que você precisa fazer também, Jesus? É pôr Deus à prova. Porque será que Ele vai fazer mesmo o que Ele falou que ia fazer? Porque Ele está falhando com você. As nossas mais profundas crises em oração têm a ver, no fim, com a não capacidade de crer no amor paternal de Deus. Nós cantamos: Senhor, se eu espero que venha chuva e venha vento, e venha o vento, eu confio. Mas será? Se esse vento bater de uma tal forma que quase derruba as paredes da nossa segurança, a gente continua confiando? E se esse vento vier na direção contrária do que a gente espera, a gente continua confiando? Ou a gente vai ouvir a voz do inimigo dizendo: eu construo um muro mais alto para você, se você me adorar só um pouquinho. É só abrir mão de alguns preceitos, é só abrir mão de alguns princípios, e eu vou dar a você todos os seus sonhos. Eu só preciso que você troque toda a eternidade de delícias com Deus por um pequeno momento de satisfação pessoal. Porque é isso que o diabo oferece: pequenos momentos de satisfação pessoal, seguidos de profunda e angustiante culpa, que dificilmente são tiradas do coração, a não ser pela graça de Cristo Jesus, que nos ama incondicionalmente e até o fim. Assim, a oração não é algo que fazemos para tentar convencer Deus de fazer alguma coisa, mas algo que nos faz conhecer mais a Deus, e o conhecendo, compreender a sua vontade e nos submeter a ela. Eu quero repetir isso porque isso é importante para nós. A oração não é algo que nós fazemos para tentar convencer Deus de fazer alguma coisa, mas algo que nos faz conhecer mais a Deus, e o conhecendo, compreender a sua vontade e nos submeter a ela. Não muito tempo depois, esse mesmo Jesus estava na cruz dizendo: está consumado. O preço foi pago. Nós não somos aceitos, e as nossas orações não são respondidas porque as fazemos com força e com dedicação, ou mesmo como fruto de uma vida reta, mas porque são feitas em nome de Jesus, que é o caminho em direção ao Pai. A nossa submissão eterna deve ser ao senhorio gracioso de Jesus, e que Deus nos ajude a fazermos isso todos os dias da nossa vida. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado porque ela nos molda e nos desafia a uma vida para a honra e glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. No nome de quem nós oramos nessa noite. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal,
deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.